Olá pessoal, Tio Grun tá na área. Eu vou trazer para vocês o primeiro programa do RRR, o Triple R aí do Gruntar. Não, é brincadeira. Resumo, resenha, review. Vai ser o programa novo que a gente está lançando aqui no canal. A gente vai focar aí nos jogos de RPG principalmente, mas acho que funciona para outros tipos de programas. Eu vou começar com a campanha do Critical Role, a terceira temporada, né? Foi lançada há umas 2 semanas atrás, e eu queria usar ela como exemplo, como pontapé inicial. A ideia é fazer um resumo do que aconteceu no jogo, um resumo bem legal, bem detalhado, comentar um pouquinho o que eu acho, o que eu vejo, o que eu acho maneiro. E por último, fazer um review, e aí com aquele olhar em cima do que o mestre está fazendo, o match, do que os jogadores estão fazendo, coisas que eu acho interessante, que você pode usar na sua campanha, tanto como mestre, como jogador. Eu acho que fica bem legal. Vai ser nesse formato. Se vocês curtirem, dá aquele joinha e manda nos comentários aí, porque eu pretendo fazer com o Critical Role inteiro. Eu pensei em fazer também com a campanha do Selbit. Você pode deixar aí a sua dica, a sua moral. Qual outro jogo você gostaria de ver resumido pra gente botar aqui, fazer os comentários, fazer o RRR aí do Tio Gruntar. Então vamos lá, vamos pro que interessa. Resumo do primeiro episódio do Critical Role, a terceira temporada. A campanha começa com o Matt fazendo uma introdução. Eu acho que como é o primeiro capítulo, o primeiro episódio, ele tem que dar uma geral, né? Mostrar um pouquinho de como é que vai ser. E ele fez a introdução inicial dele, apresentando o continente de Marquette. É um continente que já apareceu na primeira campanha do Critical Role. Parece que essa vai ser a região, o continente que ele vai usar para essa terceira temporada. Ele vai usar uma cidade específica chamada Jursar, mas ele faz um início apresentando todo o continente, dando uma geral de tudo que tem importante no continente. E eu achei bem interessante o que ele mostrou, porque eu sinto que ele deu uma pincelada em várias regiões que podem ser exploradas, que vão ser exploradas para frente na campanha. Ele falou um pouquinho da cidade principal, Ancarel, a Joia da Esperança. Ele fala das outras regiões que são importantes também, aponta cada característica, comenta que tem uma área de deserto muito dominante nesse continente. Fala também da guerra da Apex War, que aconteceu há uns 2 anos atrás, está em trégua agora, mas que desgastou muito a região. Então acho que esse pode ser outro ponto importante para a campanha, ter como pano de fundo uma guerra que aconteceu e deixou a região detonada, né, de modo geral. E aí ele foca um pouquinho no ponto, na região que vai ser da história, né? Picos do Vento da Serpente, ou alguma coisa assim, na tradução aí para o português. O local é uma floresta mística, uma floresta densa demais, e é um local cheio de mistérios. Tem várias cidades na rota de Honored Trails, onde os aventureiros vasculham a área em busca de fortuna. Tava na minha anotação aqui também. E aí ele fala da capital dessas cidades, que vai ser a cidade da campanha, né? O nome de Jursar. Ela é uma cidade construída em torno, ao redor de 5 grandes picos, e é uma cidade feita de escadas e cabos. Tem cabos que conectam esses 5 grandes picos. Então é uma parada bem diferente, muito legal que ele está apresentando. É muito maneiro ver como ele usa essa introdução para apresentar um pouquinho do mundo, do ambiente, vários pontos do que eu acho que vai ser importante para a campanha. Já falei um pouquinho isso antes. A oratória do mestre é absurda, não sei nem se ele estava lendo num promptzinho, porque a oratória dele é impecável. Ele é um monstro, eu acho que ele carrega de longe aí o Critical Role. E depois dessa introdução, muda a câmera, mostra todo mundo. Dá pra ver que a galera tá meio nervosa e ele pede pro pessoal sair. Sai todo mundo, fica só a Marisha e a Laura. É a maneira que ele vai fazer a introdução do jogo, que ele vai começar essa campanha em si, deixando só 2 personagens na mesa, e focando nesses 2 personagens, a gente vai falar um pouquinho sobre a Imogen e a Laudina. É uma maneira interessante de começar a campanha. Eu fico um pouco na dúvida se dá para fazer isso num jogo normal de RPG, porque o Critical Role, bem ou mal, é um show e os jogadores estão ali para fazer esse show acontecer. Eu não sei se num primeiro episódio, num primeiro capítulo,
mandar todo mundo sair, deixar só 2 jogadores por meia hora, 1 hora, sei lá, é muito legal, porque os outros jogadores vão ficar, pô, chupando o dedo, né? Não acho que isso é tão interessante para uma campanha normal de RPG. A gente vê também pela primeira vez que os personagens vão começar nível 3, então ele não vai começar nível 1. Nível 3 é um ótimo nível para começar, porque você já pega ali a especialização da sua classe. Ele passa mais uma peculiaridade, que é um carro que se locomove pelos cabos da cidade, que ajuda a translocar as pessoas de um lado, de um pico para o outro. A gente vai ter a primeira descrição do personagem, a Laura fala um pouquinho da Imogen, o personagem dela, mas ela usa um pouquinho da descrição para falar inicialmente da personalidade dela. E mesmo com o carisma 18, ela descreve como tímida o personagem. Eu botei nas 10 dicas para ser um jogador de RPG, um bom jogador de RPG, tá o link aqui, ó, para vocês. Para você botar um defeito no seu personagem, né? O defeito da Imogen parece que é um defeito, né? Mas que ela é tímida, mais retraída, não gosta de muito contato com a galera. E tem carisma 18, então é um contraponto bem maneiro. Dá para vocês verem o nível 3, como eu falei. Sorcerer, né? Feiticeira. Tá aí a ficha da Imogen, a personagem que a Laura vai utilizar. Eu achei maneiro como o Matt e ela apresentam a história da personagem. Ela não vai contar a história da personagem. Eles representam, fazem dentro do jogo e dá pra gente pegar o que tá acontecendo. Ela é uma feiticeira que tá em busca de conhecimento. Ela precisa acessar uma biblioteca para pesquisar alguma coisa que não foi falado ainda. Então, ela tá junto com a amiga dela, Laudina, já vou apresentar lá para vocês. Laudina, o personagem da Marisha, ela tá fazendo um personagem, de certa forma, diferente. Ela descreve um pouquinho o personagem dela. Tem a pele muito pálida, cabelo preto, amarrado aqui em cima, e ela parece ser meio sinistra, tem um lado de undead no personagem dela, que ela também é feiticeira, mas ela tem o Warlock, o nível de Warlock é multiclasse, inclusive o único multiclasse, se eu bem me lembro, e a ilustração, e dá pra sentir que ela é um personagem meio sinistro, né? Vamos ver como é que vai funcionar esse personagem. O Matt usou essa cena inicial para introduzir o background, a história da Imogen e da Laudina. A Laudina parece estar acompanhando a Imogen, elas são amigas, né? E é legal ter no grupo, assim, personagens que já têm uma ligação, que querem acesso à biblioteca desse conservatório, mas esse NPC que eles encontram logo de cara com Tia, já diz que não vai rolar, ela vai até lá dentro. O Matt passa isso, inclusive, numa carta. Nessa carta tem negada o acesso à biblioteca, elas não podem, mas é legal porque aí tem o gancho da sequência, o que elas têm que fazer na sequência. Eu acho que isso puxa e continua puxando a história das personagens. Elas precisam ter a aprovação da Guru Kotehi ou então do pessoal do Chandley Quorum. São as duas organizações que poderiam dar acesso à biblioteca para ela. Não me estranharia nada se mais para frente elas fizessem alguma coisa que favorecesse ou que elas conhecessem essas organizações e finalmente elas vão ter acesso a essa biblioteca. E depois, na sequência, a própria Imogen, a própria Laura, ela puxa falando sobre ir no mercado pegar uns ovos para Zudana. É uma coisa que provavelmente estava meio combinado ali na história. Critical Role, para mim, é uma grande interrogação. Na verdade, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que tem coisas que eles combinam, tem coisas que é totalmente improvisado na hora, e é realmente o jogo, né? Mas isso aí, tenho quase certeza que era um combinado de que elas precisam ir no mercado, e aí talvez o personagem tenha trago na hora, ou já foi combinado que ia comprar os ovos. Isso de combinar algumas coisas com o jogador, isso é normal. Eu já fiz isso tanto como mestre como com o jogador. E teve uma outra parada que deu um pouquinho do lado do creepy, do lado amedrontador do personagem da Laudina. O Matt descreveu 2 criancinhas que ficaram olhando pra ela, e aí ela foi brincar com as criancinhas, mas as criancinhas estavam morrendo de medo, saíram fora, porque a Laudina parece ser esse personagem mais esquisito, tem uma nuvem negra em torno do personagem. A gente vai precisar saber um pouquinho mais dele pra frente. E aí é hora de chamar o Sam e o Taliesin para poder fazer parte do jogo, para trazer os seus personagens. O Matt faz inicialmente uma apresentação do local onde eles estão, né, do Core Spire, a parte principal da cidade. Matt descreve ela como um lugar, de certa forma, bagunçada, onde ele mora, um lugar para onde as pessoas vão para serem esquecidas. Ele dá uma frisada bem nisso, então eu acho que é um ponto que pode ser importante para a história do personagem, a gente vai ter que ver aí para frente, mas ele fala da bagunça que é, dos cabos espalhados para tudo quanto é lado, que é uma arte sensacional aí da campanha,
né? Mostra um pouquinho da cidade de Jursá, a bagunça que é, e eu acho que pega um feeling, porque embaixo tá a floresta e tem os picos principais. E aí o Taliesin fala um pouquinho sobre o Ashton. Ele é um bárbaro, genasi da terra, tem a pele esverdeada, usa um monte de roupa de couro, um grande martelo de vidro. Como é que vai funcionar esse martelo de vidro? Parece ser um personagem bem desleixado, bem pra frente, que não se importa muito com a vida, pelo menos esse foi o sentimento que eu tive. Mas tem uma coisa que eu achei legal e como essa coisa foi apresentada e deixa um mistério do personagem. Bárbaro, nível 3, dá uma olhada nessa parte esquerda da cabeça dele, ele descreve como um buraco que foi feito e parece que tá estraçalhado, o olho dele foi detonado, a parte esquerda dele toda foi meio detonada, ele até descreve como se a pele, o corpo dele tivesse grudado, colado com o que ele chama de ouro derretido. Eu acho que isso mostra um acidente ou uma luta, um ferimento fatal que o personagem teve e ele acabou sobrevivendo. São coisas maneiras pra gente ver no futuro, porque isso com certeza vai fazer parte do background da história dele, e isso foi apresentado dessa maneira já na descrição. Só de você olhar pro personagem dá pra ver que ele sofreu um trauma muito grande e vamos ver como é que esse trauma afeta o personagem mais pra frente. Na sequência, o jogo mostra um pouquinho, ele tá acordando tarde, na parte da tarde já, e ele é acordado pelo Milo, um NPC que parece ter ligação com ele e com o Fresh Cut Grass, que é o personagem do Sam. É o personagem, o alívio cômico do Critical Role. O Sam sempre faz esses personagens cômicos. Na primeira temporada ele era o Scanlan, né? Que também era um alívio cômico, assim. Ele é um cara muito engraçado. E ele, pra mim, teve os destaques da noite. Eu vou falar um pouquinho sobre esses destaques. Mas o nome do personagem dele é muito curioso. Fresh Cut Grass, que seria grama recém-cortada. É muito engraçado porque ele descreve, ele fala um pouquinho sobre o personagem dele, sobre o nome dele. Ele descreve como se a pessoa que construiu ele e outros autômatos, né, robôs, ele é um robô clérigo, nível 3, como todos os outros, dá pra ver a ficha dele aí na sua tela, mas é curioso por causa do nome Fresh Cut Grass, grama recém-cortada. E aí ele fala que a pessoa que construiu ele e os outros robôs, irmãos dele, ela dava o nome de cheiros que ela gostava pros robôs. E aí ele fala, tá passando aí, gostava de aveia, torta de maçã, e aí ele manda um pussy que é vagina... Cheiro de vagina. E olha a cara do pessoal. Olha a cara do Matt. Olha isso, a cara do Matt e da galera. Porque ele fala de uma maneira tão... Cara, é uma maneira tão... Ele só vai falando pussy Aí o pessoal não aguenta o riso. Eu achei essa parte muito legal. O clérigo dele parece ser um clérigo novo, pelo menos pelo Channel Divinity que ele usou ali pra frente. Parece que tem alguma peculiaridade, a gente tem que ver, vai ver a ficha dele mais pra frente, aí conforme a campanha for passando, qual é a subclasse de clérigo que ele pegou. A sequência são eles dois saindo de casa, né, indo buscar emprego, eles batem bastante nessa tecla, eles estão indo atrás de dinheiro, estão indo atrás de uma busca de emprego. Matt, mais uma vez, usa o momento para falar do mundo, da peculiaridade, contar os detalhes. Ele fala dos guardiões da cidade que montam pássaros gigantes com cabeça de lobo, já dá aquela pincelada, aquele foreshadow falando um pouquinho do local, de como que ele é patrulhado. Tem uma outra cena que parece aleatória, mas eu acho que serve bastante para mostrar a personalidade do Fresh Cut Grass. E o Matt conta que alguém vem do lado de fora e joga um balde de xixi, né, de mijo em cima dele, molha ele todo, e aí ele não só não esquenta, não fica bravo, como ele pede desculpas por estar na frente do cara que jogou o xixi nele. É uma parada peculiar, bem interessante, porque eu não sei se isso é combinado, se a cena foi combinada, mas... Pequenas cenas assim, que passam despercebidas, servem para mostrar a personalidade do robozinho do Sam, né, do FCG. Ele é um cara muito gentil, é um cara que tá aprendendo a conviver com a sociedade, e essa pequena cena de, o cara foi molhado de mijo e não ficou bravo, ainda pediu desculpa por estar no caminho do cara que jogou o xixi em cima dele. Mas, de certa forma, eles vão até uma taverna, que parece que vai ser um ponto focal da campanha, ou pelo menos do local. É uma taverna chamada Spire by Fire. Matt descreve ela como uma taverna gigante, 6 andares, construída na rocha.
atende todo tipo de clientela, desde a galera mais pobre até a galera com mais dinheiro. Eles chegam lá durante a tarde, né, na parte da tarde, ainda não é noite, então a taverna não tá cheia, mas de novo, o Matt aproveita para dar detalhes, mostrar NPCs, ele fala de 2 NPCs que parecem ser importantes, pelo menos para aquele lugar. Um é o segurança chamado Kalian, é um segurança que é um meio orc ou alguma coisa assim, ele estava tomando conta, e o Washington já fala com ele, pergunta sobre o Ishir, que é o dono da taverna, mais um daquele povo leão, povo leonino, que o Matt apresenta, está apresentando e dando bastante destaque, segunda vez que ele fala. Eles pedem café da manhã, 4 horas da tarde, cerveja para o café da manhã, e aí basicamente é uma busca de emprego, eles estão atrás de emprego, pedindo emprego, e aí é o momento que os personagens que estavam faltando vão aparecer, né? O Liam, Ashley e o Robbie. É muito maneiro porque eles partem de uma missão lá vindos do Ayrshire. A galera vai lembrar, quem assistiu Critical Role, a primeira campanha, quem passou essa missão pra eles, a missão que eles vão começar o jogo foi a Killeth, a voz da tempestade. Ela é lá de trás dessa primeira campanha do Critical Role, né? Ela tomou esse papel principal de druida no Ayrshire. E é legal ver como o Matt conecta as campanhas anteriores, os NPCs, a galera importante das outras mesas, era o personagem da Marisha na primeira campanha do Critical Role. E aí ele comenta que ela passou uma missão, transporta eles via árvore, é um teleporte que druida tem de árvore para árvore, direto para Imon, e dá dinheiro para eles pegarem o airship, é um navio voador que vai levar eles até a cidade de Jursar, onde a gente vai começar a campanha. Matt mais uma vez descreve a cidade, o quão bonito é, o navio voador, e aí é a vez de cada personagem se apresentar. A Ashley fala um pouquinho da Fernie, é um fauno, uma fauna alta, 1,80 m de altura, cabelo verde longo. Ela é uma druida, nível 3, como os outros, né? Dá pra ver a ficha. E a Ashley, ela fala pouco, né? Ela descreve ainda um pouquinho que ela tem um companheirinho, um macaquinho ou algo desse tipo. Orin é um fighter, um halfling. O Liam descreve ele com cabelo curto, usando uma armadura de couro muito bem feita, uma armadura de couro bonita, mas que tá desgastada, espada nas costas, escudo, uma tatuagem no braço. Tá aí um pouquinho da ficha dele para vocês poderem ver, a ilustração também, né? Mostra um pouquinho do Orin e desse personagem que o Liam tá trazendo. O Dorian, ele é um bardo, um genasi do ar. Ele descreve o personagem como se movesse com leveza, e ele diz que a principal coisa que você vê é que é uma pessoa muito limpa. Não tem lama na bota, a armadura tá brilhando, não tem uma sujeirinha qualquer. Ele fala do cabelo preto. Do nível 3, como os outros, 16 de carisma, mas também tem força, tem constituição. Então é uma ficha interessante aí, vamos ver como é que vai funcionar. A missão deles é achar uma pessoa na cidade, a gente não sabe ainda que pessoa é essa. Matt, mais uma vez, aproveita o momento para descrever sobre a cidade, sobre o seu mundo, dá aquela contextualizada muito boa. Ele fala sobre uma espécie de elevador que leva eles, fala de novo do povo elefante, tem até uma cena engraçada, né, que é utilizada, a Ashley utilizou muito bem, a Fernie utilizou muito bem, porque esse elefante grandão, ele tinha um brinco, e ela conversa com ele, fala desse brinco, e ela vai lá e rouba esse brinco, talvez trazendo um traço de personalidade dela, cleptomaníaco ou alguma coisa desse tipo. E os personagens, eles comentam em dar um tempo, né, descansar um pouco da viagem. O Dorian, que já esteve na cidade, sugere que eles vão para uma taverna, e é a mesma taverna que estão os outros personagens, né, o Spire by Fire. Claro que isso foi provavelmente combinado para poder juntar o grupo, tem que juntar o grupo uma hora dessa, já tá todo mundo na mesa agora, então é legal a gente poder ver essa junção. O cenário deles agora mudou muito, você deve ter visto que mudou o cenário, e eles podem brincar um pouquinho com as luzes, e vocês vão ver que quando ele vai falando que tem o pôr do sol, tá mudando a cor, tava azul, e agora ele escurece um pouco o ambiente, a janela lá atrás muda. Você vê que a galera tá felizona. É muito legal ver essa coisa tomando vida, né? Então chegou a hora de finalmente juntar a galera. Gostei da maneira que o Matt fez isso, porque ele usa um combate para poder juntar todo mundo. É um combate relativamente simples, é um combate que a galera vence sem muito problema, mas é legal porque é a oportunidade, é a maneira que ele tem de ligar o grupo, chamar todo mundo junto. Então o Matt descreveu uma cena, uma carroça que estava vindo carregando um monte de mobília,
mesa, armário, utensílio doméstico e tudo mais. Uma espécie de energia azulada, uma energia arcana, bateu, assustou os animais que estavam puxando a carroça bateu, esparramou a mobília toda no chão, e aí teve o encantamento desses objetos. Esses objetos foram encantados. Espada, faca, mesa, vassoura, tapetes. Ele descreve essa cena para as meninas que estavam na rua vendo, mas logo depois ele chama o pessoal que estava na taverna e a galera que estava chegando. Então é uma maneira de juntar todo o grupo, né? Ele pede a iniciativa, a famosa hora da iniciativa. Tá na hora da aventura, né? Tá na hora de juntar, e aí os jogadores também ajudam e beliscam a isca que o mestre joga para eles. Uma parada legal que eu gostei, olha aí, ó, o cenário que ele trouxe. Eu acho muito maneiro o cenário, adoro miniatura, cenário de modo geral. Gosto que o Critical Role agora esteja mostrando ele um pouco maior. No final da segunda temporada, eles já estavam fazendo essa tomada. Eu acho até uma pena, porque ele mostra essa cena maior só no início do combate, depois volta pra ficar naquele quadradinho embaixo, fica meio pequenininho ali. Dá pra ver, de boa, eles fazem uma troca de câmera, mas eu acho que você perde a perspectiva maior. Enfim, todos os jogadores entram na pancadaria. É um combate, como eu falei, relativamente simples. Ninguém quer dar TPK logo no início da campanha, no primeiro episódio, né? Matt usa esse combate para dar um up no jogo, para fazer aquele passo mais acelerado, juntar o grupo inteiro e todo mundo morde a isca. O pessoal começa a lutar contra a espada, mesa, tapete, enrola tapete em um, derruba espada do outro lado, quebra a mesa para lá e para cá. Achei que foi um combate legal, divertido, e deu para pegar um pouquinho das características iniciais de cada jogador, de cada classe. Deu para ver que tem algumas classes que são diferentes, que tem caminhos diferentes. Por exemplo, o robozinho, ele usa o Channel Divinity dele fazendo um Sympathetic Binding, eu não sei que habilidade é essa, é algum caminho de clérigo que não existe, ou que eles vão inventar, que eles vão introduzir. Ele faz também um Shield of Faith, que ele chama de Shield of Help, achei isso muito maneiro, vou falar um pouquinho mais à frente. Eu vou fazer a parte do review, né, falando de jogador e de mestre depois, e isso tá lá, tá anotado para eu poder falar um pouquinho disso, achei maneiro. Tem a forma da Marisha também, Form of Dread, que é do personagem dela, né, que eu acho que vai ser apresentado também. Então, essas peculiaridades aconteceram, mas o combate foi relativamente simples, foi fácil. E tem o último detalhe, vocês devem estar vendo que tá faltando uma pessoa aí, né, cara? Cadê o Travis? Cadê o nosso querido Grog? Pra mim ele vai ser o eterno Grog da primeira campanha, da primeira temporada. Ele vai aparecer agora e ele aparece com um personagem diferente. É um personagem que entra nível 5. Eu não tenho certeza ainda se ele vai jogar com esse personagem, ou se esse personagem entrou só para ser um quest giver, uma pessoa que está entregando a missão, se é alguma coisa combinada com o mestre. Ele descreve o personagem dele como um senhor, um personagem velho, ele é um guerreiro. Ele é velho, ele descreve até como 80 anos, né? Então é até curioso que esteja trazendo um personagem assim. Ele fez uma representação do velho do coroa absurda, muito, muito bom mesmo. Até brincando de vez em quando o cara dá uma cochilada no meio do papo, aí acorda, aí ele parece ser mais fanfarrão assim, brincalhão. Bem peculiar, eu não sei se o Travis vai continuar com esse personagem. Depois do combate, ele passa a agir praticamente como um segundo mestre. Ele oferece pagar um jantar, né? Pagar a comida pro pessoal, ele tá interessado no grupo, que o grupo se mostrou um grande talento, mostrou que sabe cuidar das coisas e que ele conhece uma pessoa chamada Lord Esteros para poder contratar o grupo se assim eles desejassem, se assim eles quisessem. Eles topam esse jantar e dá para ver que o Travis, né, o Bertrand, tá passando as informações, angariando o grupo. O Matt tá só assistindo, ele tá ali, ó, tranquilo, só assistindo, só aproveitando, enquanto o Travis tá fazendo toda a interação com o grupo. Isso é legal, praticamente um segundo mestre, e por isso que eu não sei se ele vai seguir com esse personagem, se foi só um papel que ele tá fazendo nesses primeiros episódios. Vamos ver qual vai ser o personagem de verdade do Travis, né? A gente vai ter que acompanhar. E aí os jogadores começaram a trocar uma ideia para se integrar um pouquinho entre os grupos. Não ficou uma coisa forçada, sabe, galera? Achei que ficou bastante interessante. Passos, pedaços da história de cada personagem que a gente vai estar descobrindo daqui a um tempo durante a campanha, conforme ela for avançando. E aí eles combinaram de no dia seguinte ver esse contratante que o Bertrand tá conseguindo, né? As meninas elas voltam para casa para entregar os ovos que elas tinham para pegar, o resto da galera dorme na taverna. O Bertrand se oferece para pagar um quarto para todo mundo, um quarto para a galera. Amanhã seguinte chega e o Bertrand, né, leva os aventureiros para encontrar
com o Lord Asteros. Ele tem uma mansão, uma parte da cidade. Matt descreve a casa, aquele poder de descrição absurdo que ele tem. É uma casa muito bonita, luxuosa, e eles são levados até um estúdio, um escritório desse Lord Asteros. A pessoa tá de costas para ele, no fundo, é um local mais escuro, e depois ele se vira e ele carrega uma bengala e dá para ver que é um orc, não é um meio orc, é um orc. Ele se levanta, tem uma conversa com o Bertrand, não é uma conversa tão amigável assim, parece que eles não eram tão amigos e tão conhecidos, mas de qualquer forma o Lord Asteros vira pro grupo e basicamente o grupo percebe que a porta atrás deles foi trancada pela assistente, pela elfa, eles estão presos ali dentro e esse orc, ele vem ameaçadoramente na frente para eles e basicamente pede para que, se eles têm talento, para mostrar para eles. E aí ele avança para cima do grupo e aí o mestre usa isso como cliffhanger para terminar o jogo. E aí o episódio se encerra e a gente vai encerrando esse resumo também, pelo menos resumo do episódio, porque eu queria agora trocar uma ideia com vocês sobre alguns pontos que eu anotei, algumas coisas legais que eu vi o Matt fazendo. Para você que é mestre, tem algumas coisas legais também para a galera que é jogador, que os jogadores fizeram. Eu acho que já dei várias ideias durante o resumo, mas tem algumas outras coisas que eu queria destacar aqui para a gente seguir nesse review. Resumo e resenha foi, agora vem o review do Tio Gruntar. E eu fico me perguntando o porquê do mestre ter feito esse encontro específico. Porque ele poderia ter feito vários tipos de combate, vários estilos de combate, mas ele quis fazer esse combate que parece ser um acidente, mas alguém fez aquela magia, alguém animou esses objetos. Então isso meio que vira um foreshadow, porque lá na frente, quando ele apresentar esse NPC, esse vilão, ou seja lá quem for, o pessoal vai lembrar, ah, então foi você que fez aquela bagunça lá, que animou os objetos. Isso é um negócio muito legal, porque vai ancorando os personagens e deixando o mundo um pouco mais vivo. Uma coisa relacionada aos jogadores agora, eu gostei muito quando o Sam usou o Shield of Faith. Ele diz que para ele é o Shield of Help. E eu acho muito maneiro quando os jogadores encontram nomes para magias, para golpes, movimentos, coisas assim que tenham a ver, que saem um pouco do padrão, né? Quando ele vai passar a informação para Imogen, ele tem uma carta, né? A gente chama de prop, é uma cartinha, ele entrega a cartinha para ela poder ler como personagem. Eu sei que a gente está num momento que não estamos jogando tanto RPG presencial, mas mesmo você que joga online, você pode fazer uma figura, como se fosse um papiro ou alguma coisa assim, e entregar a mensagem para o próprio personagem ler. Acho que isso é um movimento legal que o mestre faz. Dá para fazer com um monte de coisa, mas cartinhas, bilhetes, são coisas que marcam bastante, o jogador ainda pode ficar com aquilo para referenciar depois lá na frente. E uma última coisa para a gente encerrar esse vídeo, eu queria falar de um cheque de história que o Matt pediu. Os jogadores estavam conversando sobre o próprio Lord Asteros, se eles conheciam esse nome, se eles já tinham ouvido falar. E aí o Matt pede um cheque de história, mas não é um cheque de história para todo mundo, ou nem questão de estar treinado ou não. É um cheque de história local. Quem estava naquele local, quem já morava ali ou já estava ali há algum tempo, podia fazer esse cheque. Quem é do outro lado do mundo não faz a mínima ideia quem é esse cara, porque ele é uma pessoa local. E eu achei isso maneiro, porque muitas vezes os jogadores pedem informações que talvez eles soubessem ou não, mas essas informações acho que elas têm níveis, local, ou regional, ou mundial, e se é uma coisa mais regional, só os jogadores daquela região, daquela localidade poderiam saber isso ou não. Eu achei isso interessante. Eu particularmente, normalmente, quando eu vou pedir um cheque de história assim, eu peço jogadores que têm história treinado, por exemplo, fazem o cheque, já é uma maneira de limitar, mas eu gostei bastante disso que o Matt fez, limitando do pessoal que é local. Você pode expandir isso para outras áreas também, né, de possibilidades. Então, achei que é um negócio maneiro que ele fez e curti, vou pensar nisso para os próximos jogos meus mesmo. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, me ajuda pra caramba. Estamos tentando bombar esse canal, fazer uma coisa diferente aqui, rapaz. Quero ser famoso nos RPGs aí, preciso da sua ajuda. Dá um joinha. Me diz se você quer mais, se você discorda de mim em alguma coisa, se tem algum outro ponto que foi legal no episódio e eu não falei, eu acabei deixando em branco. Manda aí se você acha que o resumo ficou muito grande, se você quer uma coisa mais corrida ou se tá num ponto legal.
canal. São várias dúvidas, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo desse tipo, então seria muito legal se você pudesse me dar um feedback, me ajuda pra caramba pra eu poder fazer os próximos. Eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham curtido, tem muito conteúdo no canal, vou deixar vídeo aqui, por exemplo, das 10 dicas para ser um bom jogador de RPG, tem várias daquelas dicas que dá para ver nos jogadores dentro desse episódio, então cola lá que tá maneiro, tá valendo. Valeu, galerinha! Tchau, abraço!